Salve, salve, amigo baeziano de todo o Brasil, tudo bem? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei que horas você está assistindo a esta aula. Nós estamos conversando sobre Grécia, Grécia Antiga, o mundo grego, a formação da polis no período arcaico. E vamos falar de Esparta. This is Esparta, como já diria o filme, se você assistiu Os 300 de Esparta. Ok? Muito bem, nós falamos no vídeo anterior, falei com vocês no vídeo anterior sobre a localização, sobre a formação, sobre a definição de mundo grego. Nesta definição de mundo grego, nós vimos aí que o mundo grego não se constitui numa unidade territorial, e sim numa unidade linguística e cultural. Muito bem, dessa maneira, nós podemos trabalhar da seguinte forma a nossa ação. O que vai acontecer no final do período homérico e no início do período arcaico, é essa situação que eu coloquei ali para você na tela. Olha comigo. A conclusão da desintegração do gentilismo, do modo de produção gentílico, e a consolidação de um negócio chamado cinecismo. O que é cinecismo? É o momento no qual as comunidades gentílicas, os guenos, se escreve genos, mas pronuncia guenos, vão se unindo através do casamento, de alianças, se aglutinando de forma pacífica, dando origem a novas propriedades, novos proprietários, dando origem aos eupátridas, os proprietários de terra, filhos do patriarca desses guenos, desses clãs. Como é que é isso, Eduardo? Não entendi. Então vamos lá. Ó. Olha aqui no visual aqui para você poder entender. Você tem um gueno, uma comunidade gentílica, um clã, família estendida. Sabe o que é um clã, gente? Imagina você e toda a sua família, inclusive aqueles parentes do tipo ouvir falar, resolverem morar todo mundo junto no mesmo sítio, na mesma fazenda, ao mesmo tempo. Ia ser legal, não ia? Você ia curtir pra caramba. Isso é um clã. E este clã se junta a outro clã. Alguém do gênero 1 casa com alguém do gênero 2, divide a terra, surge uma nova propriedade e esses clãs agora estão aliados. Eles estão fraternos. Quando clãs se aliam, eles formam o que nós chamamos de uma frátria ou fratria, de onde vem a palavra fraternidade. Essas fratrias podem se unir, são vários guenos, que também vão fazer as suas alianças, e dar origem a uma tribo, que é um conjunto de várias fraternidades, que se juntam e formam um demo. Demo, não é o que você está pensando, não, tem que exorcizar ninguém aqui. Demo. O demo, o povo, se junta ao outro povo, e essa junção de povos, que é vinculada a tribos, a fatrias e a guenos, formam o que nós chamamos de polis, ou de cidade-estado. Essa é a configuração, ok? Essa é a configuração. Veja só, você vai observar que neste período arcaico, você pode ver como esta cidade foi formada. Você que perdeu aí o início da aula e o slide anterior, deixa eu fazer um parênteses aqui muito importante. Na nossa descrição deste vídeo no YouTube, você tem o link para você acessar o material desta aula. Você tem um outro link para você se inscrever no grupo VIP de e-mails. VIP. Não é para qualquer um, não. É só para VIP. Tá? E terceiro, você tem o link do Apoia-se. O Apoia-se / História com Baez para manter esse canal do ar. Ele é gratuito, material gratuito, aula gratuita, você tem acesso a tudo isso. E você, se você quiser apoiar o canal, é só clicar lá no Apoia-se e ver como você pode manter o canal no ar, tá bom? Mas vamos continuar aqui. O período arcaico é o período que vai do século 8 a.C. até o século 6 a.C. 8 a.C., século 6 a.C. Período do qual as cidades-estado elas estão se formando, elas estão se estabelecendo, elas estão se tornando autônomas, independentes entre si. Se você se lembra da aula anterior, daquele slide que eu mostrei para você sobre como é a casa do grego, como é a Península Balcânica, a ocorrência de vales,
vales que isolam as comunidades entre si, portanto, naturalmente caminham para uma autonomia, são nesses vales isolados que surgirão os primeiros polos urbanos. Para poderem se proteger, esses polos urbanos, esses núcleos urbanos, construirão no seu entorno uma muralha, que é muito comum nas cidades da antiguidade. E eles se tornam o centro de uma atividade comercial, englobando a cidade e o campo. E é interessante observar que durante os últimos anos dos vestibulares tem se perguntado muito a respeito de como se organiza uma cidade-estado. Eu trouxe para você aqui as 3 partes formadoras de uma cidade-estado. Você tem a ágora, também chamada de praça do mercado, onde todos se encontram. Núcleo, como coloquei ali, de convívio comercial, social e político. Ali acontecem as assembleias, muitas vezes, dos cidadãos, as discussões, os debates, né? Tudo isso acontece na ágora. É o epicentro da cidade. Um pouco mais afastado e mais acima, não se esqueça, estamos entre montanhas, você tem o aerópago, onde a elite jurídica e educacional se reúne. Seria mais ou menos como um café filosófico e um STF. E na parte mais alta da cidade, na parte mais alta, daqui a pouco eu vou te mostrar a imagem, daqui a pouco você vai conseguir ver isso no vídeo, né? Você tem a Acrópole. A Acrópole, parte mais alta, é o símbolo da autonomia. É onde você tem os sagrados, os principais templos, as principais decisões são tomadas na Acrópole. É o símbolo máximo da autonomia da cidade. Tomar a Acrópole é tomar a cidade. O que vai acontecer é que a polis, a cidade, vai atrair cada vez mais pessoas ao seu entorno e à sua vida de comércio, de serviços que tem ali. A população cresce, por volta do século VIII, século VII, cresce e cresce em ritmo exponencial, obrigando essas cidades-estado a buscarem áreas de apoio à produção de alimentos, principalmente. E aí nós temos a segunda diáspora grega. Lembra da primeira? A primeira foi da invasão dórica. Aqui é a segunda diáspora grega, que é em busca de áreas para colônias no Mar Negro, um pouco mais ao norte, e no Mar Mediterrâneo, em direção à Itália, em direção à Península Ibérica. Tanto que a Itália vai ser denominada, nesse período pelos gregos, o sul da Itália, de Magna Grécia. Isto colocado nesta foto que você tem aqui, né? Nesta foto que você observa, uma foto contemporânea de Atenas, agora no século XX, você tem ali a Acrópole de Atenas. Observe, é o ponto mais alto da cidade. Até hoje, é o ponto mais alto da cidade, onde está a Acrópole de Atenas. Veja só, dentro das cidades-estado, nós temos 2 modelos, Atenas e Esparta. Atenas nós vamos estudar na próxima aula, mesmo porque nós já vamos fazer o gancho com o desenvolvimento da atividade da democracia. Mas eu quero falar para você de Esparta. Observe no mapa onde está Esparta. Vou colocar o nosso cursor em cima. Ó. Esparta está aqui, ó, nesta área que você está vendo aqui. Aqui está Esparta. Uma cidade que eu coloquei aqui para você está no interior. Interior. Isso faz toda a diferença para a gente entender o caráter da cidade. Uma cidade do interior. Gente, cidade do interior. Eu moro em cidade do interior. Você talvez, alguns de vocês estão assistindo uma cidade do interior. A gente é desconfiado de quem vem de fora. Mesma coisa, o espartano. Eu tinha grande desconfiança de quem vem de fora. A região foi invadida pelos dórios por volta do século XII a.C. Existia ali uma cidade chamada Ilos. Quem mora em Ilos é ilota. E, pela própria estrutura da guerra, os ilotas se tornaram prisioneiros dos espartanos e passaram a serem obrigados a trabalhar para os espartanos. É difícil a gente dizer se o ilota ele é um escravo ou se ele é um servo. Ele é um prisioneiro obrigado a trabalhar, mas ele não é uma mercadoria que é comprada e vendida.
Enfim. A figura que está ligada à fundação de Esparta é um guerreiro chamado Licurgo. Teria ele deixado as primeiras leis orais, que iriam estabelecer uma cidade totalmente militarizada e oligárquica. Né? Oligárquica significa poucos o poder, no caso, elite militar. Como toda cidade grega, a cidade ela vai depender da agricultura, só que aqui ainda a agricultura ela é de caráter de controle estatal, embora cada espartano, cada oligarca espartano tenha um pedaço de terra para produzir, essa terra não pertence a ele, pertence ao Estado. Eles vão produzir para abastecer a cidade, sempre pensando no abastecimento da cidade. E no entorno da cidade, na periferia da cidade, você encontra indivíduos livres que não têm direitos políticos, que praticam artesanato, que fazem comércio. Essa turma que vive na periferia, ela é chamada de periecos. Periferia, periecos. Não tinham os direitos políticos espartanos, mas eram livres e podiam praticar o comércio. Então, existem também os prisioneiros de Esparta, que eram submetidos ao trabalho forçado, eram oprimidos pela prática da criptia. Né? O que é a prática da criptia? A matança em massa sazonal. Como havia uma grande população de ilotas, os espartanos eventualmente faziam a eliminação do excedente populacional através dessa matança generalizada, a criptia. Uma cidade que está no interior, absolutamente isolada, né, e quer ser isolada, ela é fechada, ela é xenófoba, tem desconfiança do cara de fora, e a prática do laconismo. Olha lá no mapa, região da Lacônia, laconismo. O que significa laconismo, Eduardo? Significa falar pouco, falar apenas o necessário, tipicamente do modelo militar, né, do contexto da hierarquia militar. Como é uma sociedade guerreira, a mulher em Esparta não tem lá muito valor. Tem valor apenas para administrar a cidade quando os homens vão para a guerra. Aliás, ela é treinada também como atleta, porque mulheres fortes geram soldados fortes. Mas a participação política, toda a estrutura política está nas mãos da elite militar dos espartanos. Para você enxergar isso melhor, olha este esquema aqui. Você tem o exército, onde o espartano ele é recrutado já aos 7 anos de idade, fica em treinamento até os 21. Aos 21 ele é obrigado a se casar e buscar aumentar o exército através da procriação. Quando ele completa 30 anos de idade, ele passa a compor a Assembleia da Cidade, a Ápela, a partir dos 30 anos de idade. A Ápela vai eleger o Conselho de Anciãos, que é a Gerúsia, de onde vem a palavra geronte, de onde vem a palavra geriatria. Mas para fazer parte da Gerúsia, o sujeito tinha que ter mais de 60 anos de idade. E essa Gerúsia ainda escolhia 5 éforos. De dentro da Gerúsia saíam 5 éforos responsáveis pela manutenção dos costumes e dos bons hábitos na cidade de Esparta, das tradições e tudo mais. Ainda, esta Gerúsia, ela escolhia 2 reis em caráter vitalício, que eram provenientes da mesma Gerúsia. E são esses 2 reis, um sumo sacerdote e um rei político-militar, então um rei religioso e um rei militar, que vão comandar o exército que tem um caráter sagrado. Os periecos, eventualmente, são convocados em caso de guerra. E esse exército, ele não é um exército expansionista. Ele é um exército para manter a ordem, para manter o status quo. Por isso que os ilotas são as principais vítimas deste exército, que exerce controle e opressão sobre todos eles. Essa é a estrutura de Esparta, como você está vendo. Olha só esta questão da FUVEST para você. O aparecimento da polis constitui, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo. Certamente no plano intelectual, como do domínio das instituições, só no fim alcançará todas as consequências. A polis conhecerá etapas múltiplas e formas variadas. Entretanto, desde o seu advento, que se pode situar entre os séculos 8 e 7, a marca do começo, uma verdadeira invenção por ela, a vida social, as relações entre os homens tomam uma forma
cuja a originalidade será plenamente sentida pelos gregos. De acordo com o texto, na antiguidade, uma das transformações provocadas pela polis, pela cidade-estado, o declínio da oralidade, pois em seu território toda estratégia de comunicação é baseada em escrita e uso de imagens. Não, a oralidade, por sinal, é uma grande marca das cidades-estado, sobretudo as democráticas. O isolamento progressivo dos seus membros, que preferiam o convívio familiar às relações travadas no espaço público. Acabamos de falar da Ágora, que era o local onde tudo acontecia. A manutenção de instituições políticas arcaicas que reproduziam nela o poder absoluto de origem divina. Esse é um ponto interessante. O poder no contexto da Grécia não tem uma origem divina. Vai ser superado isso, você terá mais um poder de origem civil. A diversidade linguística e religiosa, pois a sua difusa organização social dificultava a construção de identidades culturais. Qual é a definição de mundo grego, senhoras e senhores? A definição de mundo grego é unidade cultural e linguística na bacia do Mediterrâneo e não diversidade. E é a constituição de espaços de expressão e discussão, a ágora, que ampliavam a divulgação das ações e das ideias de seus membros. Essa está bem legal e, de fato, essa é a correta alternativa à letra E. Ok? Tem mais um exercício aqui para você, simplesinho de fazer, da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Os ilotas são frequentemente definidos como escravos. Lembra que eu falei que é complicado definir isso? Na verdade, um conjunto de fatores permite que eles sejam caracterizados mais como servos do que como escravos propriamente dito. Eram todos da mesma origem e, uma vez subjugados, permaneciam juntos locais e jamais se afastavam. E estavam presos à terra. Não podiam se transferir. Eram propriedade do Estado e executavam tarefas agrícolas nas terras repartidas entre os cidadãos quando da conquista. Ilotas está ligado a qual cidade-estado, a qual grupo social, a qual império da antiguidade? Nós estamos falando Ilotas, sempre estaremos falando de Esparta. This is Esparta. Ok? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Daqui a pouco eu volto com a continuação da aula de Grécia, falando agora do período clássico e do período helenístico. Fique conosco! Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um joinha. Não se esqueça também de baixar o PDF da aula. Não se esqueça de fazer o Apoia-se. Esse canal precisa ficar no ar e eu preciso da sua ajuda. E não se esqueça também de compor o grupo VIP de e-mails com os alunos que estão se preparando diretamente para os vestibulares de alta demanda, a fim de gabaritar ciências humanas no Enem e de gabaritar FUVEST, Unicamp e Unesp. Tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.